Boa! E agora vamos para o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Maravilhosa. Olha a voz dessa mulher. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Zi. Hoje nós vamos falar sobre alterações visuais. Vocês sabem que nem todo problema visual é só oftalmológico, é só oftalmologista que resolve. Vocês sabem que muitos problemas são neurológicos, está nas vias, né, cerebrais. É sobre esse tema que nós vamos falar. Fiquem ligados. Mas daqui a pouco, depois da vinheta, pode rodar. Bom, então vamos saber quais são esses problemas neurológicos, né, que causam alterações na visão. Ótimo, Gi. Antes disso, né, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que é o nosso globo ocular, né? Adoro. E o nosso nervo óptico, além das vias. Só explicar um pouco para vocês, porque nem tudo está localizado no olho, tá? Então, nós temos aqui o nosso globo ocular, mas você observa terminações nervosas que geram o nervo óptico, tá bom? Então, atrás do olho, a gente vê essas terminações que convergem para o nervo óptico. Então, o que acontece? A gente diz que nós enxergamos com o cérebro, tá, Gê? Os nossos olhos é como câmeras fotográficas que captam a imagem, registram na retina, tá? E aí o nosso cérebro vai interpretar. Então, para que essa mensagem da imagem chegue até o nosso cérebro, existe um caminho, tá? Então, não só temos o globo ocular, nós temos o nervo óptico. Esse nervo óptico, de um lado e de outro, ele vai cruza, tá bom? Dentro do cérebro, numa estrutura chamada quiasma, e depois vai lá para a região visual, tá? Do nosso cérebro. Então, veja que trajeto ele leva. Do olho, tá? Nós temos o nervo óptico, cruza... São esses nervos aqui, né, que estão cruzando? Isso, eles estão convergindo, formando o nervo óptico. Gente, é muito Mas nervo, né? esse nervo sai de um lado, do outro, do nosso olho, cruza, tá? E aí que forma dá a o quiasma. E depois ele vai lá para trás, para a região visual. Então, veja, para que a gente interprete a imagem, nós temos essa imagem, essa informação percorrendo todo um caminho, tá? E aí, por isso que nós temos problemas visuais de causas neurológicas. Tá. Muitas vezes esse nervo, ele inflama, tá? Enfim, nós temos causas inflamatórias, infecciosas, tá? Que podem gerar. A gente fala das neurites. E existem algumas doenças que podem causar esse processo inflamatório do nervo, tá bom? Quais são essas doenças? Por exemplo, já ouviu falar de esclerose múltipla? Sim. Então, esclerose múltipla, essa doença, né, que tira a capa... Ela afeta a visão também? Ela pode afetar a visão, pode causar esse processo inflamatório. E o que é esse processo inflamatório? Quando é que você pode suspeitar? Né? Por exemplo, de repente, nós temos uma turvação do olho, o olho começa a doer a movimentação. Doer quando você ocular. fala, quando demora um pouquinho para a imagem ir, não? Dor. Pode ter dor movimentação. Mesmo? Então, a visão ficou turva, dor à movimentação. É muito comum um testezinho que a gente observa se o paciente está vendo vermelho bem, que muitas vezes ele vê dessaturado. Então, essa turvação com dor, com alteração na visão de cores, isso pode ser um processo inflamatório do nervo, tá? E, por exemplo, doenças neurológicas como a esclerose múltipla pode gerar... E por que ela pode gerar? Por que ela inflama? A gente tem, na verdade, a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, né? Uma doença autoimune, inflamatória. Nós temos, é como se o nosso corpo reagisse contra os nossos próprios componentes, tá? E nessa reação ele gera um processo inflamatório. E aí pode gerar essa inflamação do nervo. Nós temos problemas vasculares, como se fosse um AVC do olho, Gi. Isso pode acontecer. Sabe aquelas pessoas que têm pressão alta, diabetes, não se cuida, não faz atividade, não tem uma boa alimentação, né? Então, o que é que pode acontecer? O vasinho que leva sangue a esse nervo, que nutre esse nervo, pode entupir, né? E nós temos as causas vasculares, nós temos causas
infecciosas, por exemplo. Sabe que sífilis, aquela doença sexualmente Ela também? transmissível, Mas né? qual é a conexão? Na verdade, nós temos uma infecção, né, que vai atingir, gerar um processo inflamatório no nervo óptico. Não é isso? Entendi. Através, enfim, vias sanguíneas, chega lá e pode gerar essa turvação, essa inflamação do olho. Alguns álcool, tá? Álcool também? Ai, por isso que, eu bebo pouco, tô falando você aí, Ronizinho, olhou com essa cara. Quando bebe muito, por isso que a visão fica meio, embaçada, gente. Isso, deficiência de vitamina, tá bom? Algumas medicações, tá? Podem gerar processo inflamatório. Então, veja, você está em casa, desenvolveu uma visão turva, que pode ser súbito em algumas horas, aí a gente vai, a depender disso, a gente vai ver a causa. Muitas vezes isso pode não ser puramente o oftalmologista que vai detectar, muitas vezes A gente pensa na hora no oftalmo. Nossa, precisa ir no oftalmo, né? Mas geralmente vem do oftalmo, tá? É mais comum, né? Você tá, Sim. de repente a visão ficou turva, você vai procurar o oftalmo. E aí o oftalmo encaminha para a gente, tá? Então você vê quantas causas, né, podem gerar. Isso, o processo inflamatório, né, Gi? Mas também nós temos, por exemplo, cegueira fugaz, eles colocaram aqui. O que, de repente, fica tudo preto. Você perde a visão subitamente. Do nada. Né? Do nada. Quando pode acontecer assim uma cegueira fugaz? Muitas vezes, um êmbolo, um coágulo, que leva o sangue, né, através dos vasos aos olhos, ele pode entupir e esse coágulo se desfazer, desentupir. Do nada, É como se fosse um ataque isquêmico, porque não chega sangue, transitório, né? Então, gerando uma cegueira fugaz, digamos assim. Isso do nada ou por causa de alguma... Isso do nada, não. De um acidente, alguma coisa, não? Isso, muitas vezes, por exemplo... Uma batida. Tem pessoas que têm arritmias no coração e tendem, quando o coração não funciona bem, ele pode formar coágulos dentro dele e mandar lá para o cérebro. Entendi. Olha que interessante. E esse coágulo entupir o vaso que leva sangue ao olho, causar essa cegueira fugaz. E tem, por exemplo, esses vasinhos que levam sangue ao cérebro também, né? As carótidas, por exemplo, que são artérias que levam sangue ao cérebro, muitas vezes podem estar estreitadas, tá? E numa situação de baixa de pressão, desidratação, né? Ou mesmo quando a gente está dormindo tende a ter uma pressãozinha mais baixa, enfim, uma situação de baixa de pressão pode gerar uma falta de sangue para o olho e gerar também essa cegueira fugaz, né? Mas é reversível? Ela volta depois, não? Tende a voltar, né? Essa cegueira fugaz. Quanto tempo? Tem um tempo estabelecido? Geralmente Depende. é rápido, geralmente segundos, né? Mas o mais importante do que passar é investigar a causa. Porque por trás de algo que é transitório, pode vir um problema persistente, entende? Então, a gente tem que procurar. É um estreitamento do vaso, é um problema cardíaco, não é isso? Então, a gente tem que investigar, né? Fazer ir atrás os da testes. causa, exatamente, para não gerar problemas maiores mais na frente. Tá bom. Além dessa cegueira fugaz, nós temos visão dupla. Você já teve visão dupla? Direto. Mentira. Direto vejo duas coisas. Não, mentira, não tenho. Então, mas é uma queixa muito frequente a visão dupla. Uma pessoa que vê um objeto do lado do outro, ou vê um objeto em cima do outro, ou um pouquinho deslocado oblíquo. E isso pode ocorrer de maneira súbita, né, nos processos, por exemplo, nesses AVCs, AVC da musculatura, que faz a movimentação do olho. Você sabe, Gi, que a gente, ao redor do nosso olho, para fazer todo esse movimento ocular, né, a gente tem uma musculatura ao redor. E essa musculatura é um nervinho que vai lá e dá informação para ela. Vira o olho para cá, vira o olho para lá. Gente, a gente fica pensando nisso, a gente fica louco, né? E esses olhinhos, eles têm que ter uma movimentação conjugada, não é? Para que a gente consiga, veja, nós temos dois olhos, tem que incidir exatamente no mesmo ponto para que o cérebro junte e forme uma imagem só. Então, se esse músculo, algum músculo do olho falha, né, por um AVC, por exemplo, do músculo, desse nervinho, né, então a movimentação fica
assincrônica, né? Um olho vai para um lado, mas o outro não acompanha. E aí, quando a gente não tem esse acompanhamento, pode gerar essa visão dupla, né? Essa visão dupla, por paralisia de uma dessas musculaturas, por exemplo, tá? Então, mas só o AVC ou outras coisas também pode causar? Não, outras coisas, por exemplo, aumento da pressão intracraniana, tá? Pode gerar, né? Nós temos processos infecciosos também, né? Doenças reumatológicas, né? Então, um pouquinho difícil, mas a própria sífilis, HIV, sarcoidose, que é uma doença reumatológica, enfim, a gente... Tem várias doenças que podem ocasionar. O que eu quero passar para vocês é que, diante de uma visão dupla, até aneurisma, tá? Aneurisma, que está mais próximo do olho, também pode paralisar um nervo e causar essa visão dupla. Então, muita gente, Gi, chega no consultório e tudo e fala, doutora, eu tive uma visão dupla lá atrás, foi melhorando, deixei para lá. Mas veja que por trás da causa da sua visão dupla, você pode ter um aneurisma, você pode ter tido um AVC por uma causa que a gente pode prevenir, você pode estar com um processo infeccioso, uma doença... E não sabe, né? Exatamente. Nosso corpo é muito perfeito, né? Se alguma coisa sair do normal, tem que procurar, né? Tem que buscar um médico para poder analisar. Tem que buscar. Porque nada, imagina, a vista ficou, né, turva, você viu duas coisas, enfim. Exatamente. O pessoal muitas vezes vai passando porque ocorre uma readaptação e o pessoal vai deixando, sabe? É impressionante. E uma outra alteração visual muito sugestiva de causa neurológica é quando a gente não consegue ver uma parte do campo visual. Imagine você olhando para mim, você vê a parte direita e não vê a parte esquerda, né? Você vê uma parte do seu campo e não vê o outro. Isso pode acontecer, tá? Isso acontece geralmente quando nós temos lesões já dentro do cérebro, sabe, Gi? Na via cerebral. Mas isso do nada pode acontecer? Isso pode acontecer. Um AVC de forma súbita pode acontecer, hemorrágico isquêmico. Nós podemos ter também lesões cerebrais, né? Até processos tumorais na região da área visual pode gerar, tá? Mas veja, ó, de repente o indivíduo ele começa a ver o lado direito do campo, mas o lado esquerdo não conseguiu ver. Ou, por exemplo, pode, ver a parte de cima e não ver a parte de baixo. De baixo. Esse aí já é aquele... Mas isso é rápido ou não? Hã? Isso é rápido ou você fica vendo o tempo inteiro assim? Veja, aquele anterior, né, que é esse aqui, que é mais a metade aqui, vertical, digamos assim, né, pode ser um processo dentro do cérebro e geralmente tende a ser mais persistente. O próximo, que esse defeito altitudinal pode ser decorrente de um processo inflamatório ou mesmo vascular, aquele entupimento do vasinho do olho, pode ser transitório. Pode ser transitório. O indivíduo achou que não, né? Que passou e não procura a causa. Esperando voltar e não vai ao médico, né? Não procura saber o que está acontecendo. Exatamente. E aí tem. Então, veja, alterações de campo, não viu uma parte do campo visual, né? Ou muitas vezes, né? Ver a parte de cima ou a parte de baixo, fiquem ligados, tá? Isso pode ser um processo neurológico, tá? E uma outra causa, você já ouviu falar que quem tem enxaqueca tem alteração visual? Já. Dói tanto, né, que até a visão, gente, fica ruim. Esses pontinhos. Isso, esses são os escotomas que pode acontecer, é que é o nome? Escotomas. Escotomas. Você vê, né? Olha, esses pontos podem ser positivos ou negativos, esse espectro colorido ao redor, né? Você vê uma parte, um ponto que a gente não consegue enxergar, ver turvo, não é isso? Sim. Então, a enxaqueca, ela pode vir com a aura. O que são aura? O que seria aura? Aura é um déficit neurológico, pode ser visual. E quando é visual, ele pode ser pontinhos cintilantes, traços em zigue-zague, muitas vezes você perde a visão em uma parte do campo visual também, na enxaqueca, que geralmente vem antes, durante e mais raramente após a dor e dura até 60 minutos, tá? Então, isso pode ser um quadro enxaquecoso, por exemplo. Tá, então quando tá com enxaqueca, aparecer esses pontinhos aí, como é que é o nome bonito? Aura. Aura. Sim, os pontinhos são os escotomas, isso. Isso tá normal, então? Isso pode fazer parte do quadro enxaquecoso, sim. Sim, mas passou a enxaqueca, tem que sumir. Isso. Tende a sumir. Isso tende a durar até 60 minutos, tá?
tende a durar. Bom, a gente já falou dos problemas, e agora? E os tratamentos? Quem começa a ver de maneira turva, vê duas coisas, tem os tratamentos, é reversível, o que não é? O que a doutora pode falar sobre os tratamentos? Tem. Então, assim, eu trouxe aqui as possíveis causas para vocês entenderem a importância de procurar um neurologista. Sim. Porque, por exemplo, um processo inflamatório do nervo, né, pode ser, por exemplo, uma doença neurológica como a esclerose múltipla, que tem tratamento, não é? Que tem tratamento para diminuir o índice de surtos, não é? Pode ser um problema, como eu falei, um problema cardíaco, mandando o trombinho lá para os vasos, né? Então, você vê como é importante aviso, a investigação. Né? Pode ser um aviso. É um aviso, Sim. porque a depender da causa, se é infecciosa, é uma sífilis. Olha o benzetacil, trata uma sífilis. Você entende? Então, muitas vezes, se é processo inflamatório, enfim, se é uma simples enxaqueca, a gente pode orientar. Muitas vezes é um processo tumoral, é um tumor cerebral que pode ser retirado, ser evitado o crescimento dele, né? O tumor, ele também causa o tumor, um problema na visão. Isso, tem um tumor muito comum, que é na hipófise, que ele vai lá onde o nervo cruza, né? E ele empurra para cima e gera uma alteração de campo. O indivíduo não consegue ver as partes laterais, né? Então, é um processo tumoral que pode ser resolvido com um processo cirúrgico, né? Então, veja quantas causas, né, a gente pode trabalhar, né? Quantas doenças nós podemos encontrar que geram alterações visuais de causas neurológicas com possíveis tratamentos, né? Então, diante de um quadro neurológico, passou pelo oftalmologista, muito possivelmente ele detecta e encaminha o neurologista, mas você já pode ter essa ideia, tá bom? Aí, doutora Francine Mendonça no quadro Entendendo o Cérebro. Muito obrigada, sempre importante os assuntos que você traz. Além de linda, maravilhosa, sorridente, né? Seus contatos para quem quiser saber mais sobre o cérebro. Ótimo. Bom, meu Instagram é doutora Francine Mendonça, né? DRA Francine Mendonça. Me adiciona, vê, eu tenho muito conteúdo lá disponível, manda direct se tiver dúvidas, tá bom? E aí também tem o QR Code, você aproxima o celular da tela, aproxima a câmerazinha, já dá direto no meu Instagram. Aproxima agora, tá bom? Beijão. Obrigada, viu, doutora? Beijo, gente, até a próxima. Tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando e com pique total, viu, gente? Porque hoje tem roda de fofocas, Vamos ficar por dentro de tudo que está acontecendo na vida dos famosos. Já pedi até aos meninos, né, para falar da vida comum também, das pessoas normais, aquele vizinho do bairro, né, para a gente modernizar um pouco essas fofocas, né? Porque só os famosos a gente fica xeretando a vida deles, mas esses dois aqui são poderosos, olha só. O Jairo Rodrigues, né, colunista de TV de famosos, e o André Pontes, adoro esse Zeta no final aqui, que também vai trazer muito babado para a gente ficar aí uma tarde bem agradável, sabendo da vida dos famosos. Mas, para começar o programa, tem uma mesa delícia, gente. Olha a mesa da Lisandra. Eu adoro Castellani, uma mesa de chá da tarde, que é uma mesa deliciosa, para receber os amigos, para fazer uma coisa intimista em casa, com uma comemoração. Muito carinho. Uma tarde gostosa de lanche, exatamente. Porque é mais do que uma mesa de chá da tarde, é uma mesa deliciosa. Li, bem-vinda. Obrigada. Obrigada mais uma vez a oportunidade de estar aqui e trazer minhas delícias para você provar. Descreva para quem tem em casa ficar morrendo de vontade de experimentar. Eu trouxe os meus salgados, que são o meu carro-chefe do buffet, né? Eu tenho um bolinho de espinafre com queijo. Lá do outro lado eu tenho croquete de mandioquinha com ragu de cupim, risoles de presunto e queijo. Temos enroladinho de salsicha, esfirrinha de frango, uma torta de carne moída com tomate. Aqui nós temos um bolo salgado. Ficou bonito esse bolo, ficou, tão gostoso, né? Ficou fofo. Bolo de fubá simples e um bolinho de maçã com canela. Bonito esse bolo de maçã, né? Então, o formato dele fica bonito também, né? É a composição da maçã, né? Fica lindo. E é isso, para receber os amigos em casa, para um chá da tarde, um café da manhã, bem gostoso. E me diga uma coisa maravilhosa, você está oferecendo, fornecendo, montando, produzindo assim umas pequenas festas em casa? Sim, o mês passado as festas voltaram com força. Né? E graças a Deus a agenda está até dezembro já
recheada. Mas na pandemia eu me reinventei, que eu comecei a trabalhar como personal cooking. Então eu vou até a casa das pessoas preparar as marmitas, né? E Gostoso aí, isso também, né? E aí eu tô trabalhando bastante. Então agora metade com as festas e metade fazendo marmita. Mas você está fazendo qual a linha de comida nas marmitas? Mais Qualquer uma. fit, a mais... É porque eu vou na casa do cliente, né? Então eu passo um leque de opções para ele e ele escolhe e aí eu vou um dia e preparo. E aí pode ser fit, pode ser mais um arroz, um feijão. Por incrível que pareça, eu estou atendendo muita cliente que está trabalhando em home, que antes as pessoas saíam para almoçar, né? E agora não, tem que almoçar em casa. Uma comidinha mais caseira, né? Um arroz, e aí pedem mais para eu preparar as guarnições, que é o que leva mais tempo. Mas se quiser marmitinha fit, a gente faz. Eu tenho algumas clientes que a nutricionista passa a dieta e aí eu reproduzo para elas também. Então, a gente vai se virando. Né? A gente vai se virando, graças a Deus. Graças a Deus, a gente está lá na região do ABC, mas atendo a Grande São Paulo também. Tem algum também. Espaço físico lá ou tá tudo Não, online? ainda não. Tá Não tudo tem. online, né? Tá, tudo Não online. tá tendo tempo, né? Não. Então, eu vou até a casa dos clientes e eu utilizo o espaço deles. Enquanto eles estão trabalhando. Muito bacana, né? Deixa tudo pronto, imagina, deixa a semana, o mês todo prontinho de comidinha. Normalmente, quando eu vou, eu faço em torno de umas 30, 35 marmitas, mais ou menos, e deixo tudo preparadinho, organizado, e é só descongelar e aproveitar a oportunidade. Muito prático. Foi. Qual é o telefone? Como nós encontramos você, minha personal cooking? Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, como @cozinhadaliz, com 2 S no final. E meu telefone de contato é o 11 9 48 18 11 40. 9 48 18 11 40. 11 40. Isso. Ai, Eli, obrigada. Obrigada e no Instagram, a você. como tá? @Cozinha da Liz, com 2 S no final. Cozinha da Liz, viu, gente? Olha que ideia super bacana. Você aqui de São Paulo, do ABC, é só entrar em contato, ter uma personal aí na sua casa, cozinhando para você. Você deixa tudo prontinho, prático, hein? E às vezes eu também recebo solicitações assim, as pessoas querem fazer um jantar em casa, eu vou lá e preparo. Prepara o jantar, né? Preparo. Ah, que fofa, adorei. Obrigada, viu? Obrigada, maravilhosa. Fica à Beijo pra vontade. você. Se quiser degustar, está em casa. Tá bom, A Karen nem obrigada. aguenta mais ver tanto salgado na vida dela, viu, gente? Obrigada, viu? Vamos então ficar sabendo da vida dos famosos Vamos. aqui, Li. Né? Porque, né, coitada, ela faz o salgado o tempo todo, é igual vocês de fofoca, né? Já tá Ela faz cansado, tudo, né? Já tá cansado de fofoca. Quando falam fofoca, meu Deus, mais uma. E aí, meninos? E aí, meu amor? Jairo, Andrezinho Oi. Pontes. André Pontes. Pontes com Zeta. É isso aí, gente. Nosso nome é chique, né? Gente, muito babado acontecendo, né? Nossa, esses últimos dias aí tá fervilhando, viu? O caldeirão dos famosos tá fervilhando Quem bastante, né, começa André? dos dois, Tá hein? pegando aqui fogo. Só preparada, aqui só preparada. Vamos começar a falar da mudança lá na Rede Globo? O que acontece? Nossa, toda hora tá mudando aqui. Então, mudando, né? e engraçado, né? Que a Globo geralmente você não vê muito falar nessas mudanças, né? Na Rede Globo. Geralmente demora muito tempo para acontecer essas mudanças, né? E esse ano aí eles já estão planejando aí 2022, assim, com a corda toda, né? E a Fátima Bernardes aí, ela provavelmente vai deixar as manhãs da Globo. Mas calma, gente. Ela não vai ser demitida, também não pretende pedir demissão. O que acontece? É que ela não está querendo mais fazer programa diário. Né? E ela falou que ela está pensando aí num projeto para ela, assim, uma coisa mais, tipo, de uma vez por semana, porque ela quer, na verdade, cuidar mais da vida pessoal dela. Ela falou que não tem nada a ver com os filhos, não tem nada a ver, né, com desânimo no trabalho, é porque realmente ela quer curtir um pouco mais a vida pessoal dela. Os filhos já estão criados, né? Então ela quer viver mais esse amor, né? Com o Túlio aí, viver um pouco mais a vida dela também, né? É porque todo e ela dia, né, a gente acaba, de segunda a sexta, você tem o sábado e o domingo. Por exemplo, Sim. muitas vezes eu penso assim, né, eu tenho casa na Bahia, eu tenho vontade de ir para a Bahia. Aí eu penso, não, eu gravo sexta, aí eu tenho que ir na sexta, mas na segunda, e se o voo então, atrasa de manhã? Aí É tem muito que voltar corrido, no né? domingo. Aí você acaba não conseguindo mesmo, assim, você pega só o que você tem mesmo sábado e o domingo para voltar no domingo à noite. É, e É, ela- são, assim, complicado. são anos, assim. É, e ela já conseguiu, né? Foi repórter, cobriu Copa do Mundo, apresentou o principal jornal do Brasil, o Jornal Nacional, a apresentadora diária da Globo, acho que já conseguiu, né? Agora ela quer mais curtir a vida, acho que foi isso que ela passou, né? E acaba cansando um pouco também, né? Você sabe, você apresenta diariamente aí um programa, todo dia, de segunda a sexta, tá? Cansa também, né? Eu acho assim, é prazeroso, não me cansa, mas às vezes quando você
tem vontade, por exemplo, de passar um final de semana, viajar? Eu viajava muito antigamente. Fica com aquela Nordeste, preocupação de ter que voltar, você né? tem medo, por exemplo, você tem que voltar no domingo, porque você tem medo de você pegar um voo na segunda, dar algum problema, atrasar o voo e você não conseguir chegar. Uhum. E vocês sabiam que esse programa que ela faz, a ideia do programa partiu dela mesma. Ela contou que ela assistia a programação da Globo, né? Vinha vários programas para o público adulto, Ana Maria Braga, aí chegava, depois da Ana Maria Braga, vinha a TV Globinho, né? Ela falou, teria que ter uma continuidade. Aí ela falou que já estava cansada, assim, não cansada, mas estava na zona de conforto dela, fazendo o Jornal Nacional há anos, aí ela sugeriu a ideia desse programa que ela faz hoje, o Encontro. E acabou dando certo, né? Mas você acredita que até hoje eu ainda estou me acostumando com essa ideia da Fátima fora da bancada do jornal? Eu vejo, sempre que eu assisto o Jornal Nacional... Esse é o problema, né? Quando sempre é uma Globo da vida, marca muito. marca demais, Foram mais de 20 né? anos, né? Então, a gente assistia todo dia, né? O Jornal Nacional e fica na E cabeça. ela deu conta, né? Maravilhosa. Deu e agora conta. vamos ver, né? Já umas vezes por semana, já tá essa disputa de dia na semana, uma briga, né? Exatamente, é a dança das cadeiras. Vamos ver no que vai dar. Vamos falar agora de um famoso que está indignado, está revoltado. Oh, meu Deus, quem tá indignado? Tá cuspindo fogo, assim. Ele tá mais indignado que o Jairo, viu? O Jairo tava indignado. Duvido, tô indignado. Tô igual o Gil do Vigor na cachorrada. Tô indignado. Pois é, esse famoso é o Evaristo Costa, que ele foi demitido, só que ele ficou sabendo que ele foi demitido assistindo a programação da CNN. Ele era um dos apresentadores da CNN Brasil, só que ele mora na Inglaterra, né, há anos. Quando ele saiu da Globo, ele mudou para a Inglaterra, e aí ele fazia o programa de lá, tinha várias regalias, trabalhava só 7 meses por ano, e aí ele falou que estava assistindo a programação, né, a nova programação chamada da nova programação da CNN. E ele não estava? E viu que o programa dele não estava. Aí ele ficou revoltado, ligou para o responsável lá, falou, não, seu programa saiu, né? Saiu do ar. Ai, meu Deus. E ele não havia sido comunicado. Aí ele Ai, falou, que deselegante, né? ele falou que foi um prazer trabalhar na CNN, mas também foi um desprazer. Aí, Porque é muito chato quando você fica sabendo assim, né? Sim. Imaginou? Só que assim, né, é aquela velha história, né? Toda a história tem os dois lados, né? Uhum. A CNN, inclusive, depois ela emitiu nota, não sei se vocês chegaram a ver, a CNN emitiu uma nota dizendo o seguinte, né? Que, na verdade, ela ofereceu ao Evaristo um outro modelo de atuação. De trabalhar 12 meses por ano. Isso, e que CLT, 8 horas por dia. com o Vale Trem, né, metrô. Mas aí que ela havia oferecido para ele uma outra opção, mas que ele não havia aceitado, né? Então, aí tem esses dois lados aí. Mas realmente assim, você ficar sabendo que o seu programa não está mais no ar, você assistindo a programação, vendo, pera, meu programa não está ali. Isso É vai rolar difícil, um né? bom processo Complicado, também, né? Já estão nas mãos dos advogados, né? Agora é caso de advogado. Mesmo assim, né? Foi deselegante. Foi, né? Se sente desrespeitado como profissional. Mas é aquele pouquinho de veneno, sabe? O povo quando sai das emissoras vai para... Quando foi para sair dessas emissoras, para ir para essa CNN, o povo foi assim com uma Sede. pompa, foi com a sede, com a pompa que, olha, não estou desejando mal não, mas eu dei uma risadinha ali de alguns que... Você falou que a pessoa estava indignada e tá mesmo, né? Tá indignado. O que foi, hein, que aconteceu com ele, hein? Tem alguma informação da vida dele pra gente amenizar? Não sei, é ele que conte, né? Porque senão ele me coloca ali na Vou rua. te dar uma dica, pergunta para a Maca, diretora do programa. Ixi, Maca, o que aconteceu, hein? Tô Barraco, curiosa, hein? Barraco. Barraco e confusão, babado e confusão aqui, na Rede Brasil. Uma TV ligada em você. aê, todo dia. Eu, hein? Ai, quero saber, eu tô tão curiosa. Puxa, E olha, hein? vocês falaram aí em processo, né? Tem uma igreja evangélica aí lá da Bahia que está processando aquela cantora gospel lá, Fernanda Brum, né? E a igreja está pedindo uma indenização de R$46 mil. Por quê? Ela foi contratada para fazer um show na Bahia em 2018, né? E ela acabou não comparecendo. Então, a igreja está alegando o quê? Gastos com produção, gastos com passagens aéreas, Isso né? é que verdade, acabou, se contratou tem que ir, não foi. Exatamente, não foi, e segundo a igreja não deu nenhuma satisfação, nem a produção dela, não deu satisfação depois, né? feio. Então, era 15 mil cachê que ela ia receber, e agora eles estão processando ela por conta disso daí e querem a indenização de R$46 mil. Porque se vendeu não sei se a igreja vende ingresso, conta dos né? gastos. Se vendeu o ingresso, vendeu o lugar, foi uma coisa organizada, programada, tem Sim. gasto, né? Exatamente. Aí depois quero saber esse babado, o que rolou também no final. Hashtag curiosa. Eu já estou curiosa, não estou indignada, estou curiosa. Curioso, indignado tô eu. Ai, ai.
Mas vamos falar então agora de um outro reality show aí, que a gente está na era dos reality shows na TV, né? Todas as emissoras fazendo. Porque o SBT pode voltar com a Casa dos Artistas. Eu gostava, Eu sabia? gostava. Interessante. O Silvio Santos Só mandou... lembro da Bárbara Paz, mas eu gostava. Eu não lembro, não, mas é interessante quando tem artista, né? Faz tempo, né? Mais de 20 anos. O Silvio Santos mandou registrar o nome de volta à Casa dos Artistas. E aí diz que a ideia dele é lançar a Casa dos Artistas, relançar, na verdade, o ano que vem, depois que acabar o Big Brother, para pegar o público, né, que assistia a BBB. E aí o apresentador cogitado para comandar a Casa dos Artistas seria Celso Portiolli. Oh, meu Deus. É uma criatividade, né? Então, ele se animou, acho que voltou com o Show do Milhão, agora com o Celso Portiolli, né? E tá indo bem, né? Segundo lugar, né? Um horário, assim, às sextas-feiras à noite com o SBT não estava indo tão bem. Eu sempre acreditei que o Celso Portiolli é o substituto do Silvio Santos, viu? Acho que o é Celso muito bom, né? se inspira nele, É né? ótimo ele. Tem uma referência, uma coisa meio que Silvio, né? Não é o Silvio, né? Mas tem uma... Lembra lá no fundo, Mas né? é um bom nome para É. substituir, né? Depois que Então... Aposentar, né? aposentar de Então. vez. E aí pode voltar, então, com a Casa dos Artistas ano que vem, gente. Será, né? É interessante, todas as emissoras têm, né? O seu reality, né? Um reality eu acho interessante. É, e o Se SBT... convidasse você para Não de iria. reality, Nem reality Fazenda? show, se convidasse Nenhum, você, nenhum. nenhum. Nem Fazenda? Não, nem Piorou. Não, Gente, não tem o vejo a Nani na Fazenda. menor humor. Meus amigos aqui, os meninos aqui, os câmeras aqui, todos me conhecem. Vocês acham que eu, com essa paciência zero, eu combinaria dentro de um reality? Nunca. Na Fazenda Cauê, é capaz de soltar os Você acha bichos. que daria certo, Cauê? Eu num reality? Eu num reality, você acha que combinaria? Nunca. Tipo uma Jojo Todinho, assim? Para dar audiência. Não né? é, gente, eu não tenho paciência. Eu acho que isso aí é quando você tira um tempo. Primeiro, eu não conseguiria afastar das minhas filhas para ficar enclausurada dentro de uma mansão. Tô falando do BBB, né? Ou numa coisa para ficar parada ali, ficando falando mal da vida dos outros. Eu odeio esse tipo de situação. Eu acho péssimo, sabe? E é só barraco, né? Sabe, É o você que, fica é o que ali, chama atenção, é né? O que... instigado, Sim. entendeu? Quando está na mansão lá. Instigado a ficar criando coisas. Para mim, seria interessante, por exemplo, No Limite. E ainda colocaria mais tempo com mais dificuldade. 6 Sim. meses isolado no lugar tal, plantar, produzir, fazer uma horta. Não, sabe, eu acho assim, pega, joga os bonitões, as gatas, cada uma disputa de quem é mais lindo, mais sexy, mais poderoso. Aí quem fica com quem, já planeja casar. Eu não gosto de nada artificial. E o povo aqui fora fica lá, sem dormir Brigando, noites e noites idolatrando, voltando, discutindo, né? É verdade. Não aceitaria, não Não, gosto. olha só, gente. Nem se pagando bem, assim. Nem pagando bem. Tem Nem coisas pagando que bem. o dinheiro não compra, não. Imagina eu. Eu sou sangue quente. Eu sou sangue no olho. Não ia dar certo. Ou eu ia ser expulsa. Se fosse pra fazenda, é capaz de soltar os bichos tudo e vai embora. Não, eu adoro. Eu nasci em uma fazenda. Eu amo fazenda. Amo. Provavelmente eu ia me dar melhor na fazenda do que no BBB. Ia viver junto com os bichos, já o povo pra lá. Adoro. Né? É porque assim, eu não aguento briguinha, provocação, por exemplo. Eu vi esses dias aí da Fazenda, já o Nego do Borel falando mal da orelha da menina. Nossa, é tão ridículo. desnecessário. Se fala pra mim uma asneira dessa, eu falo, meu filho, você toca, se enxerga, olha pra E outra, eu você. queria entender como que faz a seleção, né, desses participantes. Porque, mas eu gente, acho tem que- cada participante que, pelo amor de Deus. Não, mas é isso que eu tô falando. Então, assim, você acha que eu teria paciência até perto de mim, se fosse com uma pessoa que estivesse do meu lado? Então, assim, eu não tenho estômago para aguentar, porque eu sou muito briguenta. Não Ia ia ser aguentar. expulsa, como diz a Salete, ia dar uma voadora. Salete ia ser engraçado, né? Ela ia, Eu ia adorar a Salete no reality. Mas muito obrigada, gente. Não se me convidar, não. Muito obrigada. Não precisa, não, tá? Carelli, não convide a Nani. Obrigada. E outra coisa que deu o que falar também essa semana, a Flávia Noronha, ela acabou dando a entender aí, né, em entrevista pro Franklin Davi numa Olha o live, tapete. que ela foi, ó, tapetinho puxado na Rede TV, lá no TV Fama. E o mais engraçado é que ela falou o seguinte, né, ela acabou revelando, ela falou assim, ó, ela gritava nos corredores para eu ouvir que tinha conseguido me tomar o TV Fama. Do meu camarim, eu ouvi a pessoa dizer, como Deus é, joguei para o universo, para o TV Fama ser meu e agora ele é. Será quem é, hein? Será quem foi? Alguém substituiu? A Flávia Noronha foi a Primeiro foi a Prado lá, né? Aline Prado. Aline Prado. Não deu certo. Deu certo, ela continua, né? E aí Aí depois que veio a Flávia a Viana. Flávia e Viana, o...
Então, Gente, vamos descobrir e quem também puxou tem o uma tapete. outra história também, essa da antiga. A Iris Stefanelli, né, que era apresentadora, acusa a Flávia Noronha de ter puxado o tapete dela, porque a Iris apresentava e convidaram Mas a você Flávia. lembra como a Iris saiu? A Stefanelli saiu de lá? Sim, foi numa polêmica também, né? É. Só que aí a Flávia Bem babado. A Flávia até se defendeu na época, falou assim que numa cobertura do carnaval a Iris foi chamada e não quis ir. Aí colocaram a Flávia. Aí deixaram ela definitiva. Gente, a Flávia é ótima. Ela é Ótima, muito boa, maravilhosa. Maravilhosa. É. Meu, o TV Fama sempre foi assim, né? A gente recebe essa questão do Ibope, né? O TV Fama sempre não teve, é? assim, grande audiência. Mas a Flávia Noronha apresentando o Uma programa... graça, linda. Meu, até sozinha ela apresentava o programa muito Ela é melhor do que linda, esse né? mundo Dá- apresentador. dá Linda, conta, né, de fazer inteligente, aquilo, né? educada. Eu acho ela do bem. Eu acho que assim, as pessoas que ficam conspirando contra os outros, puxando o tapete, gente, tudo que você faz, a vida é assim, né? É, duas mãos, ida e volta. Tudo que você joga pro universo vai voltar para você. Sim. Mais cedo ou mais tarde. Volta. Né? As pessoas ficam desejando mal pro outro, pelo amor de Deus. É, que bom que logo que ela saiu de lá também já conseguiu uma oportunidade também no SBT, né? Lá com o Raul Gil Com lá. o Raul Não sei Gil. se ainda tá com o Raul Gil, né? Acho que tá. No quadro lá com o Raul Gil. O Acho então- deu uma dúvida. Vamos fazer o seguinte, vamos investigar. A gente investiga. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, a gente vai verificar Flávia Noronha. E a gente volta já já. Flavinha, beijo.